do Escritório de Justiça Ambiental do Departamento de Nova Jersey. Obrigada por estarem aqui. Gostaria de agradecer os nossos parceiros da ICC por nos ter recebido aqui nesse local. Eu quero dar boas-vindas a vocês todos durante esse seminário sobre a a DEP, e esse seminário é sobre ensinar as comunidades acerca das formas como vocês podem se engajar com o DEP com relação aos assuntos da justiça ambiental. E a ideia de fazer esse seminário surgiu a partir de conversas com ativistas da justiça ambiental e o Conselho de Assessoria na questão ambiental, onde discutimos oportunidades e formas de educar as comunidades acerca do que está acontecendo. E sabemos que os governos, às vezes, são assustadores e difíceis de se engajar e complicados. Tem muitos escritórios, divisões, e quando isso, às vezes, dentro de uma agência só. E quando vocês estão lidando com um assunto de saúde pública e ambiente, vocês querem uma resposta rápida, vocês não querem ficar tentando descobrir com quem contactar, com quem falar. Vocês querem poder tomar decisões. E uma das coisas que a gente sabe é que, como princípios da justiça ambiental, é que as comunidades têm que ter o direito de falar por si próprias e elas devem ser integradas em todos os pontos da tomada de decisão. Então, na DEP, nós temos poder de influenciar a forma como as nossas leis e regulações e a aplicação da lei são executadas. E queremos fazer parceria com nossas comunidades, mas para que as comunidades possam sentar-se à mesa para se envolver conosco, para saber, nós queremos dizer para vocês quem somos como agência, o que fazemos, o que faz parte da nossa jurisdição, e se não tivermos esse diálogo nesse ponto do engajamento, isso significa que então perdemos muitas oportunidades, porque nós não estamos no terreno, nós estamos vivenciando as experiências que vocês estão vivenciando. Então, é muito importante ouvir uns aos outros e incorporar o feedback de todas as nossas comunidades no trabalho que a gente faz. Ao longo do caminho, durante esses diálogos, nós percebemos que existe um ponto de educação e conscientização nesse sistema todo que a gente chama de DEP, para que vocês tenham uma melhor compreensão das formas em que vocês podem se envolver. Então, quando vocês vêm aqui para as audiências públicas e audiências com partes interessadas, essas conversas são organizadas para vocês se conhecerem, para a gente se conhecer, falar a mesma linguagem, porque temos que compartilhar o entendimento em ambos os lados para a gente entender como podemos integrar todo mundo naquilo que a gente faz. Nós tivemos vários seminários sobre diferentes assuntos e hoje estamos aqui para falar de aplicação da lei com relação ao ar e odores. Vamos ter no final dessa sessão uma pequena sessão de perguntas e respostas e queremos falar sobre a contaminação nas comunidades de vocês e os níveis desproporcionais de poluição no ar, e isso tudo pode causar odores incômodos. Então, nesse processo, nós queremos mostrar a vocês como vocês podem se engajar nesse processo e a gente quer ouvir de vocês as soluções que vocês têm. Então, eu estou muito ansiosa para falar com vocês, compartilhar nossas ideias com vocês, ouvir o que vocês têm a falar para o DEP e trabalhar com vocês para a gente lutar por isso juntos. Então, agora eu quero passar para um dos membros do nosso Conselho de Assessoria da Justiça Ambiental, que é uma das pessoas que tem um papel significativo nessa jornada. Então, eu quero passar a palavra para a Chloe. Boa noite. Obrigada. Obrigada por essa introdução. Meu nome é Chloe e o meu pronome é ela. E eu
trabalho na organização, nas linhas de frente, para ter certeza que a gente vai trazer mudança eficiente e também é muito bom ter essas conversas, esse tipo de workshop que a gente está tendo hoje. Estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. E quando a gente fala de reconhecer as poluições e os maus odores, as poluições, os odores ruins, eles estão por toda parte. Nós temos aviões chegando a todos os minutos, a cada instante, temos carros, temos odores ruins de fábricas e instalações químicas, mas temos que lidar, né, com esses odores, mas temos que lidar da melhor forma possível e queremos trazer mudanças para isso. E então fico muito feliz de ver que a gente está tendo esse workshop hoje para ver como a gente pode trazer essas mudanças. Obrigada, Chloe. Agora vamos convidar membros-chave da nossa equipe do DEP, e eles são especificamente do Gabinete de Cumprimento e Aplicação da Lei relacionada ao ar na nossa, e eles vêm da agência da região norte. Então, vamos chamar primeiro a Tiffany Otai, e ela vai falar sobre como o departamento regula os odores incômodos, e vocês vão poder aprender mais sobre isso. Então, vamos chamar nossa primeira oradora. Hi everyone. My name's Tiffany, and I'm Olá, here todo with mundo. Meu my nome é colleague Tiffany Nicole Price. e Nicole Out of Price the está Cedar Mills comigo, minha office, and colega. we're both Nós with trabalhamos air do enforcement, the Division Escritório of Air Enforcement de within the Aplicação DEP. de So we're Lei hoping e tonight, Regulamentos sobre ar, we're hoping to help educate on how e we nós regulate odors and what queremos you guys can do educar when e you're experiencing conscientizar nuisance sobre odors in your area. o que podemos fazer sobre esses cheiros ruins. Okay, so I'd like to start off with our Vou começar agenda. com So nossa going agenda. over our scope, what we do, Nós what our vamos office can and falar can't sobre as do, funções do and then nosso we'll go into escritório, o que nós describing podemos the fazer e não basics of fazer, odors and how they're regulated and e how we como work to address them. And then we'll go into os cheiros ruins, who odor o que está inspectors are, fedendo, who can, and como who quais you'll são likely meet os when you do aspectos file a fedendo complaint with the e department. como é que And then podemos we'll also go into entrar managing com ação expectations and showing you the contra reality of what esses our jurisdiction is. fedendo, And we'd like to qual é also nossa explain some recent jurisdição cases that e alguns casos that recentes we've been que dealing with, and then tratamos, we'll close off with e conclusions. nós vamos terminar com conclusões. Okay, so our office does Nosso 7 escritório main faz 7 things. tarefas Our principais. main objective is to ensure O compliance with objetivo the Air Pollution principal Control Act. é And assegurar a so, aplicação da lei number one, sobre that's ar the e bulk of what we controle do de at our office. poluição do We ar. perform inspections of Nós facilities with fazemos air inspeções pollution de permits, and that's instalações actually a e very permissões wide sobre variety of poluição de ar. facilities that we do E regulate. tem uma They can range from like variedade apartment grande complexes de with large instalações. boilers or Pode ser emergency generators to apartamentos, industrial geradores, incinerators or incinerador flavors and e fragrance companies, or even an asphalt plant. facilidades So industriais. we do regulate a large variety Nós of industry aplicamos within the state. regulamentos And number sobre two, we variedade de provide compliance instalações assistance. So that pretty much just means we answer questions that e facilities nós may have, or respondemos às the regulated perguntas community may have, e in que terms a of comunidade pode renewing ter, permits ou or answering pessoas questions podem ter, about their own permits. Number e three, we collect respondemos samples and perguntas. gather evidence. Nós A lot of this is colecionamos for, evidências e in mostras the past, para fazer we've collected samples testes. and gathered evidence for a lot of complaints Nós that we used to receive. juntamos We'll go evidência into this para later, but there was reclamações. once a landfill that was emitting a lot Houve of hydrogen uma sulfide, so área we were using de lixo no specific terreno meters
e teve e que nós fizemos medidas do nível de certos poluentes. Nós emitimos documentos sobre a aplicação da lei e do regulamento sobre poluição e tóxicos e violações. Às vezes tem notificação de violações que são simplesmente avisos sobre a aplicação da lei, os regulamentos, e que podem implicar e incorrer uma penalidade financeira. Às vezes tem negociações sobre acordos sobre essas penas para assegurar que as instalações que não estão dentro dos limites da lei e dos regulamentos para reduzir a poluição emitida dessas instalações. E tem processos ou casos que entram na corte, mas quando entram na corte, nós colaboramos com o curador sobre isso. E nós investigamos reclamações, número 7, e sobre fumaça e poluição e ar. Okay, so we'll move into what are odors and why are they important. Nós vamos falar sobre o que é que está com o cheiro ruim. Nós temos muita sensibilidade a cheiros ruins, qualquer coisa que está fedendo e que ameaça a nossa saúde. Isso pode ser de comida ou o ar que sai dos carros, do motor do carro. Quando isso interfere da qualidade e aproveitamento da vida, isso é um problema. Poluição no ar pode interferir em nossas vidas e também entregar tóxicos e cheiros ruins, o que está fedendo, pode ser de preocupação especial para comunidades que são sobrecarregados e isso pode ter um efeito negativo na comunidade. Algo que nós temos visto muito na região norte de Nova Jersey. Houve muitas reclamações sobre cheiros ruins, ar fedendo, e sai de instalações industriais e de áreas de lixo. Tem mais reclamações agora sobre produção ou processamento de marijuana e também processamento de facilidade onde fazem processamento químico ou de produtos químicos. O que é que fazemos quando os cheiros ruins estão interferindo com a vida de pessoas? E isso é proibido emitir na atmosfera os contaminantes de ar e criam poluição de ar. Esses cheiros ruins são considerados poluição de ar quando afetam a qualidade das vidas da população, ou se afetam a saúde ou bem-estar de pessoas ou animais ou plantas. E nós investigamos principalmente o que está atrapalhando a vida das pessoas. Later, but the latter is what we reference. And also, as a side note, I did want to mention atrapalha a vida odors de aren't regulated pessoas. on the federal level.
E esses cheiros ruins não têm regulamento federal, é só estadual. É bom contatar a autoridade estadual sobre o que está fedendo. And then we also, this is very specific, but we reference nós temos algo específico, o capítulo 5 disso, seção, subcapítulo 5 do estado de New Jersey. Está escrito que nenhuma pessoa pode causar, sofrer, permitir a emissão na atmosfera substâncias em quantidades que vão resultar em poluição do ar. Isso é muito específico. Também a questão de instalações que têm permissões, licenças sobre cheiros ruins, o ar que está fedendo. Eles têm muitas vezes permissões e acordos, contratos que fazem limites na opção de emitir cheiros ruins. So this is the main part. What do you do when you are experiencing Agora nuisance é a odors? parte chave, o que é que vocês podem fazer? Primeiro, liga para o número que é de graça 1-877-927-6337, que está na tela. We also do have an app available. E nós temos aplicativo que é disponível, mas quando está querendo uma ação e resposta rápida, eu não recomendo o uso de aplicativo, é melhor ligar. E a resposta telefonema é muito mais rápido. O que é que acontece quando você liga para essa linha? Eles vão pedir seu nome e endereço e número de telefone. Bom, é importante ter o local e seu nome. Eles vão pedir o que é que está fedendo, o que está sua experiência, qual é a sua fonte. Se você sabe a fonte desse cheiro ruim, pode dizer para o operador e eles podem até perguntar se você aceita testemunhar na corte e assinar Isso é importante, porque nós precisamos de testemunhas na corte. Quando o reclamante aceita testemunhar na corte, isso nos ajuda muito nos processos na corte. E eles principalmente vão anotar e comunicar essa informação para o escritório correto. Eles recebem muitas outras ligações, animais selvagens, fogos. Eles respondem a muitas perguntas e eles não têm muita informação específica para responder para o público. Eles principalmente anotam a natureza e conteúdo da reclamação e comunicam para o nosso escritório. Agora é isso que vocês deviam esperar depois de receber depois do telefonema, vai receber uma ligação de um inspetor de um número de código de área 609 e às vezes 973, que é a área de nosso escritório. É melhor ligar entre 8 da manhã e 5 da tarde. Se você liga depois de 5 da tarde, a resposta pode não ser imediata, ou se ligar no fim de semana.
porque nossa resposta será só nos dias úteis, nas horas úteis. Mas um inspetor vai perguntar, descrever esse cheiro ruim e como afetou e se você aceita testemunhar na corte. Mas é sempre bom ter testemunhas. E eles vão pedir, se você quiser a resposta de um indivíduo treinado. E se você diga não, nós precisamos de sua assinatura numa declaração de reclamação. É aceitável se você não aceita imediatamente, porque ele vai deixar mensagem. Mas se você não liga de volta, eles vão fechar essa reclamação. Tens or hundreds of complaints for one area. Okay. And it's something important we did want to mention because this has happened a few times recently, is that if you're experiencing symptoms from an odor or smoke or dust, uma coisa que queremos mencionar, e se você tiver sentido algum cheiro, mas tiver com palpitações cardíacas, já com problema de visão, não liguem para nós imediatamente, liguem para 911, porque ninguém no nosso escritório é profissional da área de saúde. Se a gente for aí, tentar ajudar vocês, se vocês estiverem desmaiados, a gente não vai poder ajudar. Então, por favor, se vocês estiverem sentindo alguma coisa relacionada à saúde, vocês liguem para 911 antes de ligar para a gente. Agora, se vocês disserem sim para o inspetor que ligar para vocês, e quiser, uma ou duas pessoas vão aí encontrar com vocês no local onde vocês estiverem, vai ser alguém da nossa agência ou do condado. E a CEHA é uma abreviação para Lei de Saúde Ambiental do Condado. Então, por causa da lei de saúde ambiental do condado, todos os condados de Nova Jersey têm autoridade para conduzir atividades específicas e algumas delas são conduzir inspeções minoritárias, investigar reclamações dos cidadãos. Então, todos os inspetores, todos nós temos os mesmos instrutores, então somos todos capazes de fazer investigações relacionadas a odores. Recebemos o mesmo treinamento e eu recomendo que vocês falem primeiramente com os condados que estão mais próximos de vocês, porque eles podem chegar mais rapidamente até o local onde vocês estão sentindo esses odores, depende da distância dos condados. Com relação às qualificações, todos os inspetores eles participam de um curso de treinamento de odor de 2 dias, e, além disso, os inspetores fazem um treinamento em que eles imitam os outros inspetores que já estão trabalhando, que já são capazes de fazer investigações. Então, eles fazem observações, sessões de observação, para ver como esses inspetores fazem o trabalho deles. E assim, eles também recebem outros treinamentos. Quando um inspetor faz uma investigação, a Nicole vai falar sobre isso mais tarde, eles fazem observações e colocam numa escala de odor. Isso é muito importante. Essa escala vai de 0 a 5. 0 significa odores não detectáveis. 5 são odores muito fortes. Então, 0 significa que vocês não conseguem detectar nada. 1 é um cheiro bem leve, bem fraco, que não dá para distinguir o que é. 2, quando a gente está no número 2 da escala, é que isso significa que o odor já pode ser distinguido, e ainda é leve, mas pode ser distinguido, e não é um dos piores cheiros possíveis, mas quando a gente chega no nível 3 da escala, então esse odor é um odor que
começa a incomodar, ele é moderado, mas ele é bem distinto e começa a incomodar. E o nível 4 da escala significa que o seu odor é muito forte e talvez vocês queiram, talvez seja necessário até sair de casa, porque se vocês ficarem em casa há muito tempo, o cheiro fica insuportável. E o nível 5 na escala significa que o odor é muito forte. Esses são os odores mais fortes que tem, eles são intoleráveis e eles causam até efeitos fisiológicos. Por exemplo, vocês começam a ter chiado no peito, falta de ar, ou vocês podem ficar com vertigens ou tontura. Agora eu vou passar para a Nicole. Eu agora vou falar sobre o que é aplicável dentro da lei, dentro do subcapítulo 5, e o que está atrelado às nossas regulamentações e permissões ou licenças. Então, nós aplicamos a lei quando falamos de odores de unidades comerciais ou empresas, mas nós não aplicamos a lei com relação a odores que ocorrem naturalmente, em rios, pântanos e etc. A gente também não regula as fontes móveis no âmbito do subcapítulo 5, a gente também não faz aplicar a lei com relação aos odores de vizinho para vizinho, ou reclamações residenciais, ou reclamações de odores quando a pessoa está simplesmente passando de carro e sente um cheiro estranho, ou reclamações anônimas. A gente não aplica a lei nessas situações. A gente pode aplicar a lei em odores com relação a odores que não sejam razoáveis ou que sejam prejudiciais. Isso significa que são odores que são prejudiciais à propriedade, imóveis, à saúde dos seres humanos, à saúde dos animais e das plantas. E o inspetor tem que especificar que aquele padrão foi violado por causa daquele odor, e é importante que vocês nos forneçam qualquer outro tipo de evidência, por exemplo, pareceres médicos, caso vocês tenham algum problema de saúde por causa do odor. Agora, as reclamações anônimas, elas são bem complicadas, porque numa reclamação, a gente precisa que a pessoa que reclamou faça uma declaração e assine essa declaração. Então, a gente não pode aplicar isso no âmbito do subcapítulo 5. E agora, as reclamações de vizinho para vizinho, a gente pode investigar, mas a gente não pode emitir essa reclamação dentro do subcapítulo 5. Então, se uma reclamação vem sem evidências para apoiá-la, de repente vocês acham que estão sentindo um cheiro estranho de uma fábrica ou de instalação, mas vamos supor que no momento que o inspetor chegou lá, esse odor já não está mais no ar, a gente não tem como aplicar a lei com relação a esse tipo de situação. Então, depois que vocês fizerem reclamação, o investigador vai chegar e vai encontrar vai encontrar com vocês em sua casa ou na fábrica, onde vocês estiverem sentindo esse odor. Então, eles vão querer confirmar se realmente existe um odor que não seja razoável naquele local. E uma vez que isso for confirmado, e for confirmado que esse odor está interferindo na vida da pessoa que reclamou, então aí um formulário vai poder ser preenchido com relação a esse odor. E vocês podem ver aqui na tela. E depois o que vai acontecer, né? Durante essa investigação? O inspetor vai fazer uma pesquisa de 360 graus da área para determinar a fonte do odor e vai fazer isso eliminando potenciais fontes desse odor dentro da instalação. Em cada local, o instrutor vai
documentar a intensidade do odor e quaisquer outras informações que possam ser úteis durante a investigação. Uma vez que for determinada a fonte do odor, o inspetor vai informar a instalação, a fábrica, que eles estão violando o subcapítulo 5. Então, vocês têm que saber que a violação não vai ser apresentada ou emitida naquele dia, tem que ser feito primeiro um processo, e aí a gente vai oficializar essa violação assim que for possível. Então, um pouco da cronologia, né? Detectando odores para oficializar essa violação. Então, essa aqui seria uma linha cronológica do que vai acontecer. Então, uma pessoa que faz a reclamação, ela detecta odores não razoáveis, ou odores estranhos. Essa pessoa liga para a central de ajuda do DEP, o Departamento de Aplicação das Leis relacionadas ao ar vai receber a notificação. O departamento, então, vai ligar para aquela pessoa que reclamou para ver se ela precisa receber uma resposta. E, por último, aquela violação será apresentada à fábrica, à instalação onde foi encontrado esse odor. Então, vocês têm que saber que os inspetores não têm autoridade de fechar uma instalação. Isso é muito raro. É preciso ter uma ordem de uma corte superior para que isso seja feito. Existe um processo jurídico, mas eu queria mostrar para vocês aqui as nossas penalidades financeiras, né, para esse tipo de violação. Se for a primeira infração, é uma penalidade de $1.000, segunda infração, $2.000, terceira infração, $5.000, quarta e cada infração subsequente, $15.000. O que a gente pode fazer com relação a isso? Os inspetores do DEP podem entrar numa instalação e fazer uma inspeção, e eles podem até encontrar equipamento ou sistemas de controle de odor que não estejam funcionando apropriadamente. E, então, há outras medidas que podem ser tomadas que, se o tempo permitir, e outros tipos de operações. E como resultado dessas penalidades, as instalações, as fábricas podem querer usar melhores práticas para mitigar esses odores, mas a instalação, a fábrica, ela tem que estar disposta a fazer essas mudanças. E houve casos em que as chamadas da comunidade levou a melhorias ambientais, mas isso porque as instalações, as fábricas estavam dispostas a acolher essas mudanças. Então, nem todas as reclamações sobre odores resultam em uma violação. O investigador tem que poder verificar e provar que a liberação de contaminantes do ar, na opinião do investigador, excederam as normas estatutárias. E isso tem que ser provado também na corte. Então, tem que ser levado em conta também o tipo do odor, a gravidade, né, a frequência, a duração e o número de pessoas que são afetadas por esse odor. Então, algumas coisas que temos que levar em conta antes de ligar para a central de ajuda e fazer uma reclamação é que existe um compromisso de tempo nisso, né? Não é muito fácil, não é tão fácil assim ligar para a central de ajuda e acabou. Vocês também têm que poder atender uma chamada de um inspetor. Vocês também têm que saber se vocês vão poder encontrar-se com o inspetor na casa de vocês. Vocês também têm que estar dispostos a testemunhar. Será que vocês estão dispostos a testemunhar na corte, se for necessário? Eu sei que isso pode parecer um pouco assustador, mas isso nem sempre é necessário testemunhar
nos tribunais, mas estejam preparados para isso, caso isso aconteça. Vocês têm que saber também que as informações das pessoas que fazem as reclamações são sempre mantidas de forma confidencial, a não ser que a infração siga e seja encaminhada, prossiga e seja encaminhada para os tribunais. E vocês também têm que saber, por exemplo, se esse odor ele continua ou se ele acabou e vocês não estão mais sentindo. Por favor, liguem para nós se vocês estiverem sentindo um cheiro estranho e uma outra coisa que a gente tem que avisar também é que se vocês ligarem para a nossa central de ajuda, o investigador, o inspetor tem que ir lá ver, realmente inspecionar. A gente não pode simplesmente abrir uma queixa baseado só no que vocês disseram pelo telefone. Então, se o inspetor ligar de volta, estejam preparados para atender a chamada, senão o caso será encerrado. Agora vamos falar de alguns exemplos de estudo de caso. Esse exemplo é de uma fábrica de sabores e fragrâncias. E essa fábrica faz diferentes produtos e eles estão liberando odores muito fortes que ultrapassam as fronteiras do imóvel e da propriedade, e o Departamento de Saúde do Condado e a DEP verificaram e foram investigar muitas reclamações relacionadas a odores, então eles acabaram entrando num acordo com o DEP, instalaram um dispositivo de controle de odores, que nesse caso é um oxidante, e funcionou, é um oxidante térmico, e nesse caso eles puderam mitigar a maior parte dos odores que foram alvo de reclamações. Um outro exemplo é de aterro sanitário causando ou liberando cheiros de ovos podres. Então, o que eles fizeram? Eles aceitaram dejetos ou resíduos de construção e demolição que criaram cheiros de ovos podres, porque isso causou, e esse cheiro foi causado por sulfeto de hidrogênio, formado pela decomposição de placa de gesso. Então, em 2013, junho de 2013, a DEP tomou conta desse processo, acrescentou dispositivos de controle, acrescentou um oxidante para queimar sulfeto de hidrogênio e também acrescentou esfregões para poder auxiliar no processo. Um outro exemplo, a nossa operação de esmagamento de pedras. Então, nós recebemos reclamações de muita poeira saindo dessas propriedades ou dessa instalação onde eles faziam esmagamento de pedras. E nós sabíamos que essas operações eram feitas ao longo de um rio e entre dois condomínios de apartamentos. Eles começaram a receber muitas reclamações com relação à poeira. O DEP foi e verificou, fez investigação nessa poeira para ver o que estava acontecendo. E o DEP viu que haviam emissões visíveis que ultrapassavam os limites daquela propriedade e foram adotadas medidas de controle dessa poeira. Então, conclusão, o título 7, capítulo 27 da NJAC é o que usamos, e o capítulo sub 5 é o que usamos para regular ou regulamentar os odores incômodos. Os inspetores devem seguir procedimentos específicos para investigar se uma violação aconteceu. E a finalidade disso é garantir a consistência nas investigações e objetividade em fatos e na documentação de fatos. E
Quando vocês sentiram o cheiro de algum odor esquisito, liguem para a central de ajuda. Trabalhar para diminuir esses odores incômodos requer um esforço muito grande, não apenas dos inspetores treinados, mas também um esforço de toda a comunidade, aquelas pessoas que estão reclamando das instalações, das fábricas, e a instalação tem que querer, a fábrica tem que estar disposta também a mudar. E é muito importante que vocês façam essas queixas através da nossa central de ajuda, mas também tem que haver uma disposição para trazer mudanças também da parte do autor dessas infrações. Então, aqui nós temos os meios de contato, através dos quais vocês podem contatar o nosso escritório da região do norte do estado. Aqui vocês podem ver o nosso e-mail, nosso website, nosso telefone e nosso endereço nas mídias sociais. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós temos algumas pessoas assistindo. Se alguém quiser perguntar algo, essa é a hora de pergunta. Nós temos uma linha aberta. Eu vou ler um que veio online. Nós temos uma pergunta. Does the Air Compliance and Enforcement Division inspect cannabis manufacturing facilities? Se o escritório de aplicação da lei viaja para inspecionar instalações. Sim, nós fazemos inspeções de instalações para vários equipamentos. Alguns têm um processo de manufatura e licença. Eu não tenho o número de telefone para o escritório da região sul do estado. Eu cuido do estado inteiro. 856. Dos problemas é cheiro de marihuana sendo processado. Nós não temos muitos problemas no sul do estado de New Jersey até agora, mas tem 5 facilidades de instalações. Quando está processando esses folhas de marihuana, o processo de cultivo e também de manufatura é problemático. Como fonte de odores, nós não. Mas há lugares de cultivo e processamento, especialmente no norte de Nova Jersey. 856 3061. In the Southern Regional Office, I advise you to call 1-877 Warren DEP for any and all complaints. When in doubt, 877 Warren DEP, someone will contact you. So we'll take the next question in the room, and if you're pedir a próxima pergunta aqui na sala. Se tiver alguém online com pergunta, pode botar no chat online. Eu tenho pergunta para começar. Qual é o nível de escala de odores, de cheiro ruim que eles recebem? Normalmente 3 ou mais, e 3 ou 2 podem ser processados para multas. E tem que explicar como é que afetou seu bem-estar. Meu nome é Christian. Eu já liguei para seu escritório com números de reclamações e nunca precisava testemunhar. Eu sou residente de longo prazo do norte de New Jersey e minha preocupação principal são os odores aqui.
as well as like Jersey City across the e river. também em Jersey City Subjected to persistent foul odors from nearby industrial facilities. tem More instalações of por the odor is perto really que coming são from like industriais Darling ingredients. These odors e are not just tem unpleasant, certos they're ingredientes, like a daily reminder of é the environmental injustice that we uma face, lembrança right, in diária our da community. injustiça Oftentimes, these ambiental que nós odors are sofremos. happening Esses after hours, odores when y'all are estão closed. The DEP normalmente department might be open 24 à hours, noite but ou no y'all fim are de only semana, quando open o seu escritório 9 to está 5, fechado. 8 to 5, Vocês estão Monday through abertos Friday. só So não é oftentimes assim, polluters horas know when úteis. to emit these bad E odors, os right? poluentes, eles sabem quais são as horas And que eles podem unfortunately, emitir this esses allows the polluters to poluentes. escape accountability while Isso residents like é us jeito de suffer in evitar silence. a I think aplicação da that lei. the current E nós, findings that we residentes, have sofremos are o negligent, sistema where de it's like multas $1 agora. billion company São has multas pennies pequenas towards para our, right? It's not companhias enough money. multimilionárias. For them, it's simply the cost of doing Para business. essas So they're companhias, gonna isso continue é emitting these só bad odors. constitui só Meanwhile, custo de residents like us, negócios. who Mas are in nós, overburdened como communities, residentes who don't really make a lot of em money, especially now, right? comunidades Food's sobrecarregadas, expensive, nós não estamos electricity is now ganhando about to muito. go, A eletricidade increase. está subindo, Oftentimes, o custo de vida é we're alto, forced to pay higher electrical bills because nós temos que pagar we can't open our windows to cool our contas homes, right? Even when elétricas it's mais altas, porque when nem it's podemos cold abrir outside, we nossas want to be janelas, able to mesmo quando enjoy the breeze. We can't do it, and we é still frio have lá to fora, close the não window, and podemos have to abrir turn on nossas janelas my air pelos conditioner. So that's cheiros higher fedendo electrical lá bills for fora, me, que isso aumenta a which I conta think is unfair. elétrica dos residentes. I just think that what I would Eu like to acredito see is that que we o que eu enforce quero ver stricter odor standards é a and aplicação increase mais the penalties, rigorosa right? dos For after padrões hours and de repeat odores violations. These e fines também a should scale aplicação based on company fora das horas revenues úteis to make non-compliance a real cost, para not just a slap on the wrist, because that's what this is. realmente e $5,000 aumentar is some multas, pennies, right? porque To a uma $1 multa de $5 corporation. mil é nada Another alternative para is that uma companhia because multimilionária. you don't have that many folks who work with you in your office, E right? como And não tem you tantos yourself inspetores are no seu overburdened with próprio a lot of escritório odor, e right? vocês I próprios proposed estão the creation of like sobrecarregados. a community odor watch program Eu acho que where true programa residents can be de deputized as observação community health comunitária, inspectors em que membros with the authority to das document and report comunidades podem violations in real ser time. That would help us autorizados para rectify those after documentar hours esses and weekend odores times when e you all are not available. medir os This problemas program, will fill that gap. e ia Another atender proposal is essa that we require necessidade. facilities to publicly report E emissions, devia especially ser those that occur outside of necessário, business hours. por lei, And relatar establish a real-time publicamente alert system so os that relatórios community e members can fazer both uma lista report and protect das against harmful reclamações odor or toxic releases. quando tem Often happen. odores fortes We're all ou already burdened. We algo have, soltado que a garbage nós estamos sobrecarregados. fat rendering facility. We have the sewage facility. We Nós have temos a trash instalações incinerator in our que, area. We're que really overburdened here in Newark, and I think soltam that we need odores to be able to que estão have fedendo community folks like myself and other people e who pessoas can na help you all in comunidade this como eu, process and actually nós keep the podemos polluters down ajudar and nas our suas quality of life. 'Cause funções oftentimes para I'm waking aumentar a up in the middle of the qualidade night, da 2 in nossa the vida. morning, Eu pulling acordo às around. vezes So by the 2 time you call me, de I'm madrugada home e vocês não estão no and the odor's escritório. gone. So E just quando kind of vocês hoping that estão no hopefully maybe we can work together escritório trying to de create that manhã, type of o program. odor já sumiu. Thank you, Christian. Muito obrigado, Christian. Hi, I'm Sichan. I'm also live in the Sutian island. é meu nome. I really wanted to thank you for this presentation Eu because quero I agradecer had an essa odor complaint apresentação. last Eu week. tive I reclamação was sobre odores visiting na the semana Dunkin' Donuts passada. at the corner of Pulaski and South Eu Streets, about estava na a rua little over half a South mile away. e And when I stepped out of my car, this meia odor milha de hit me distância da that minha casa. I wasn't Esse sure if odor, it was something burning or if it eu não was sabia sort se era of algo fragrance queimando or both. I want ou to say it was both, flagrante but it also ou was ambos. stinging
mas realmente estava doendo nos meus olhos e no nariz. E naquela altura, eu não sabia a informação aonde ligar para informar seu escritório. Mas eu notei que são esses odores fedendo só podem relatar perto de residências e áreas residenciais e alguém que visita Dunkin' Donuts ou outra loja. Eles podem fazer reclamação ou não? Ou cliente de negócio de uma companhia, eles podem reclamar que não tem residência no local. Okay, this has come up before, Doug, when we were writing Isso the já odor fact sheet. surgiu outra And vez every quando member, estávamos. my staff need to verify what you are smelling. Nosso So if you're at a funcionários Dunkin' têm que Donuts, verificar o are que you gonna vocês get that estão Dunkin' Donut sentindo. so they can experience Se what you're você smelling? está em If they Dunkin' touch, Donuts, they need to be able to talk to you. nos dá o They endereço can experience what you're e smelling. nosso funcionário tem que ir lá para sentir o mesmo cheiro. They need to verify what you're Eles smelling. têm que If it's verificar what you're exatamente smelling, yeah, I os smell odores this. fedendo que And it's vocês estão unreasonable interfere sentindo. with your enjoyment of life or property. Now that's the key. Enjoyment of life or property, an odor in Porque itself is not a violation. I want everyone to o understand. odor em There's things si that não é a occur in violação da lei. employment. Ele An tem odor in que itself is not a demonstrar que violation. It está has to afetando sua reasonably vida e que interfere você with está. enjoyment of life or property. Isso What were tem you que doing at the time? afetar Did you have to retreat from gardening in your yard? Did you have to retreat onde from você your está playground vivendo with kids? ou So passando you o have tempo. to, it's a bar that has to be met. É So that's certo why, and I want to explain when Nicole padrão mentioned que nós temos drive-by, que I live in South Jersey. atender. I smell the Eu Burlington County moro landfill every day I no walk sul by. I de cannot Jersey. complain about that because it's not making me retreat from driving to work. You get what I'm saying? So the Eu bar is sinto very high. ó, So there we would have to determine cheiros what were you ruins doing? todo dia no What is the caminho para unreasonable trabalhar. interference? Were you able to go into the store? E nós So temos it's que just, demonstrar it que becomes a isso little grayer there interfere de when you're forma going to a prática na business vida da because I need to pessoa. determine Se você desiste what de ir what para was the a unreasonable loja, interference isso with é life or exemplo property. de como está afetando sua vida e bem-estar. That's unreasonable. Okay. But like I said, it depends on the circumstances. So E tudo isso depende das circunstâncias no relato. and you had to read and you could not go into the store in peace. That's unreasonably enjoy. I would think Se, that, yes. se o cheiro afeta okay. sua entrada numa loja, isso sim 1 second. Let's take é another relevante. question online and then go to Vamos in-person. pedir outra Also, we have some pergunta flyers que here veio from online. RTP. If you guys want Nós to take some, temos spread the word. algumas panfletas aqui Okay. para distribuir para So the outros. next question from the A comments próxima in pergunta Zoom, from Sean em Zoom Moen. For the de purpose of Sean this Moen. conversation, are we only Para o fins considering dessa odors conversa, from normal estamos day-to-day operations as só opposed to possible considerando accidents? os odores de operações cotidianos e regulares, ou isso For pode clarification, I was wondering if incluir your acidentes. question had to do with like an Eu quero accident or an incident in saber a se facility. a pergunta é se isso Oh, tem yes. a ver com That would also acidente be. ou incidente de instalação. Sim, nesse caso pode ser relatado. Hi, my name is X Braithwaite, and I am an Ironbound, X Gracely resident. I'm é also meu nome. an environmental justice organizer. Eu But, trabalho como participating in my organizadora de capacity as a justiça resident, I have a ambiental, question with a little bit of context. mas Are eu there any quero dar plans mais to make updates texto. to the odor enforcement Há process? alguns Because it esforços seems para lacking in atualizar o protection processo. just from Eu acho what que o I've been processo seeing. está Yeah, I really sem think the idea of like aplicação having a health suficiente. inspector is a super good and efficient Inspetor process. de, And counting like what we're experiencing de in real time. fiscal Like, que are there plans to put in inspecione isso é detectors? importante. Because I feel like this is kind of discounting the lived experiences Eu of acho people que in isso Ironbound. não está Because dando personally, I can walk atenção outside suficiente à and nossa it's super experiência diária e disgusting, cotidiana. but I can't take it. My eyes are stinging. Some Meus days it smells like olhos poo. estão Like, when the ardendo, detector comes when it's estão normal
smelling estou day, com dor de or a day olhos, where it's an odor that isn't ou tem associated with a dias particular facility. pior que Yeah, normal, and when it comes, like, ou I dias also just want quando to comment on the o breath odor ban pode and, like, ser what is associado a uma inherently a instalação level of property. específica. Like, for example, my little brother, right? Meu I irmão tell him mais he literally jovem, can't go outside when it smells eu, like eu that, digo que you ele não know, pode sair and quando tem on days fumaça. that, you know, it smells normal, that doesn't Nos necessarily dias mean that que the pollutant ah, isn't in the o air. cheiro é So I'm normal, just wondering, isso like, não do significa you que guys have poluente não está plans to make presente. this process more efficient, more E nós family temos que friendly, trabalhar para and really fazer esse listen out to processo us ser as mais voters? eficiente, rigoroso e efetivo. Unfortunately, the Infelizmente, investigative procedures have been tried in court. o We investigate the procedimento way we do tem que because of court ser filings. rigoroso o suficiente para It would take a few ser years for a sustentado na change. corte. And I don't have the history here. Jeff probably has the history because he's been here longer than me. But with the odor investigative procedures that we currently have in place are due to court Os determinations of what procedimentos de investigação que temos ativo agora odor violation. There are no monitors para unlike investigar some states, I believe ah, Colorado, reclamações, factory sensors, I nós believe. I não can't remember temos for Colorado. monitores permanentes como tem em Colorado, Meters. ou algo para I'm sorry. I me- apologize. para medir. Jeff is the bureau chief of the Northern Regional Enforcement Office, and in talking, because he's been the crux of Jeff the cannabis industry. We've had to talk é to other states about how they um determine and measure odors. We perito found that sobre some isso, states actually medida use de sensors, odores. but unfortunately, Alguns due to estados prior usam court rulings in New Jersey, odores, we have to mas inhale devido a odors the way we processos drink. What would be required to judiciais change? em I New can't give you Jersey, the answer não temos right now because I have to do what I'm medidores required to do in accordance with the instalados. regulations and investigative procedures. So I Eu don't have an answer for you today, eu não but tenho the way we uma conduct resposta odor hoje sobre, investigations with the mas o 360 mundo statement of que complaint fazemos has been tried and investigações sobre true in court, reclamações and that's why tem we do it servido right bem now. na corte e To por answer isso that que nós And one of the seguimos things em I'd like to frente. mention is that Eu quero mencionar when you talk about monitors or detectors, e sobre detecção odors e are monitorar a subset os of a odores compound. fedendo And it's é só uma parte desse very cenário. binary. So you could have donuts that smell, coffee that O smells, sewage that smells, coffee cannabis that smells. e So comida donuts and saudável coffee pode ter obviously like cheiro. them, and A the coffee questão maybe é not se because é of the caffeine, but in the sugar from the donuts. But so there is no single detector that exists não há um that will detector detect every único compound. que We, vai unfortunately, fazer we don't have detecção de the todos technology os that can do that, moléculas where we can just set existentes. a device Isso that não is going to existe. say you're smelling this or this or Não this. existe um aparelho que So vai the nose sentir is todo one e of the more qualquer sensitive cheiro. devices that exist O for nariz detecting nuisance odor. do ser humano And é we've been muito affirmed in sensível court comparado com os several aparelhos times in New técnicos. Jersey, as the presentation mentioned. The federal government does not Isso have a nuisance legislation já related to apareceu air na pollution. corte em They New don't Jersey. regulate odors. We do. And they O, regulate other pollutants just like we odores do, but we go não one step são, further to do não tem regulamento the nuisance federal pollution sobre for odores odors. fedendo. O So our estado tem nose is a regras more sobre sensitive isso, device mas for detecting odors. o governo So federal não tem. there are devices that will detect. Existem Rochelle mentioned, I'm not aparelhos trying to get too far into the weeds, but for cannabis as an example, there are terpenes como that are given marijuana, to the por plants exemplo. as these Tem plants are growing. certos Terpenes odores que fall into the há category of something called aparelhos que podem VOC, volatile organic ser, compounds. So there is a device ter that can measure detecção volatile organic compounds de and tell aparelho. you that there's X number of parts per million of volatile E, organic compounds in mas the isso air. só pode ser And whether that transfers medido to em termos de a parte por detected milhão odor no or ar. not, Mas it's se a isso little é sketchy when it comes odor to odors and air pollution. So the answer, sensível à getting detecção back to whether we humana, could use é uma monitors to questão detect it, aberta. for nuisance air pollution, our Para noses have a been poluição are do the ar, most sensitive, que and we've been affirmed atrapalha in a vida court de that that's pessoas, nosso nariz é muito standard or method sensível. that we use for New Jersey. Isso There's one pode odor ser o that can be método, affirmed with a monitor, and that's the rotten egg odor of hydrogen mas sulfide. o odor You guys have probably read about some of the cases that we enforce with hydrogen sulfide. I will de send you ovos a
Well, nearby, there's And also the Ke- Keegan and landfill. Keegan landfill as in well. que Harrison. estão That was recent. podres. Esses that is one odor hidrogênio, not a sulfídeo hydrogen de sulfide hidrogênio confirmed with a pode that is ser the only ter one. So we have a detecção there is a fácil specific monitor that por monitors tests for aparelho. hydrogen sulfide Há that can aparelho detect específico down to que the pode level that the monitorar nose isso, can detect it. de Okay, I os was just podres. wondering if maybe if that's the case, there can be a dual system. So I'm hearing like that Pode olfactory existir monitor and other sistema stands. We duplo. also have community air monitoring. So I'm Nós wondering temos if you guys would be monitoramento willing to just do take ar that nas extra step comunidades. and do both, because E I feel vocês like if poderiam the odor medir detector ambos, in general, whatever, when you use is picking detecção up de something at odores the same em time, geral, the não air monitor is necessariamente ao picking up mesmo tempo. a smell as O well. I feel monitoramento like de that's ar a better está system than just fazendo let it come detecção de in ar when they can. com Because like I poluentes. said, the problem isn't necessarily O the problema odor being não é consistent necessariamente to, affect que us as o residents. odor I think both systems are contínuo kind of o needed tempo to todo. justify. I'm sorry. Go ahead. One of these, I understand what you're saying, and I do agree Eu with you entendo in one a sua aspect of it. pergunta e from entendo a um legality aspecto da sua standpoint, pergunta. Mas when em termos if de you do community o air sistema monitoring jurídico, and you're looking for monitoramento air do samples, ar das and I comunidades, presume that you're sending it out for an analysis somewhere. e if que it's se você a manda community air essa sampling, amostra para análise em known algum to have lugar, existed in years past. que So when we're talking about enforcement, quando estamos if there's falando an sobre a odor that's detected aplicação in da this room, lei e dos regulamentos, and I happen to there happens to be some source, we have to trace nós it back temos que for ah, enforcement purposes. And I'm talking enforcement identificar a purposes only, fonte because you can have dessa odors, poluição, and then porque what do we do odores about them? podem And existir. that's E o primarily que what é we were que nós talking about fazemos here, sobre because esses when we odores? try to trace odors back, we're trying to, Quando although tentamos the lady who was speaking earlier was identificar talking about the amounts of a penalties, a and fonte our penalties start out at desses 1,000-ish, and odores, then they go up to $15,000 per isso é complaint. trabalho. That's what we're trying to do, is As trace it multas back to the podem source. So chegar a 15 mil dólares por That's why our reclamação. procedures, our investigative procedures, Nossos we're tracing the odor procedimentos back to the source to existem try to pin it on, para this company right identificar here, this company right exatamente a here. fonte So numa there's companhia ou outra, detecting air pollution, uma fonte and desses it's a very odores valuable, fedorentes. method that you're talking about. E But isso when we're é talking about enforcement and método stuff that'll hold up in efetivo, court, mas that's why we have to a trace it back evidência to the tem source. que ser sustentada I na do corte. see a value in what you're saying, though. And Eu keep in vejo mind too, we valor have no na standard sua pergunta. for Nós não odors temos for ambient padrão air. So you may have a monitor objetivo. and you get a reading. I can't Você tell you what pode to ter do with it monitor, because I have no promulgated standards to como compare that number os to. But regulamentos you need to e keep this in leis mind. não incluem And, padrão. when I talk about odors, people are Falando de there's odores, odors of there was an old rendering plant that we shut down many years ago. houve uma There's foul odors. planta Down para in processar Suffolk, like carne que foi fechado há anos. believe it or not, Melita Coffee, we had a case on. E Some people houve think that coffee instalação smells de good. Well, guess what? café, It unreasonably timelita, interferes with the enjoyment of life or property for mas people that don't like quando coffee. é There's intenso, enforcement esse actions. So cheiro again, it's a very subjective thing. normalmente é agradável I de may coffee like, pode you may not interferir like. na So vida it's de all outras very pessoas. subjective. And I know Isso é that, tudo that's muito probably subjetivo. not the answer you want to hear, Isso but pode that's the ser way our que não é regulations are a written, resposta que and você our quer ouvir, hands are mas bound os by, regulamentos estão as escritos Nicole assim. said, or I think it was Tiffany, that we must follow Nós what's temos que promulgated seguir in our o que regulations está that is nos law. We regulamentos can't e decide nas leis outside of do that for Estado. enforcement purposes. Não podemos And one thing I'd like to sair mention, desse though, is that quadro for the people who are regulamentar e experiencing legal. so, E para as pessoas whether que it's estão Newark, Patterson, com a some experiência place desses in Alpine, odores, Bergen County, or Princeton, we will não investigate depende, odors isso when we receive the depende complaints. do And we local want to onde find the pessoas odors, and we reclamam. want to try to stop Nós them. queremos So identificar a persistence fonte is the desses key for odores investigating odors, especially if fedorentos you're experiencing it. e There's a a reclamação é we were talking importante about, para nos ajudar. in the beginning of the presentation, that when No you're dealing começo with da government, it's sometimes apresentação, hard quando to navigate. está So when we're falando de calling a governos, complaint, às vezes é pouco and difícil or navegar anybody calls in a complaint, os hey, processos it do smells. governo. Okay, I send Tiffany, I send Nicole out, or I go out myself, E something like nós that. We investigate podemos that. mandar I investigador have para 13 inspectors for 10 counties.
Nós temos 13 inspetores em 10 condados. Nós temos mais que 9.000 fontes de poluição possíveis em nosso estado. Nós temos que identificar qual é a fonte de cada odor. Pode ter 10 ou 5 ou dezenas de fontes possíveis para cada reclamação que surge. E quando você se sente odor que está afetando o seu bem-estar, nós temos que mandar funcionário para verificar. E às vezes tem sucesso, às vezes não. Vocês continuam morando lá. O inspetor só pode identificar o que sentiu quando o inspetor chegou. E nós temos que verificar que isso é uma reclamação bem baseada. Nós temos que seguir nossos procedimentos para documentar os procedimentos. Nós temos que seguir os procedimentos na lei. Não podemos simplesmente declarar violação. Temos que investigar e documentar as reclamações e utilizar essas reclamações documentadas para afetar as companhias. Você faz um comentário sobre penas. Apesar do valor da multa, muitas vezes a publicidade sobre a multa é importante para a companhia. E a pena, até uma pena pequena, uma companhia incentiva a companhia para negociar conosco. E o valor da publicidade sobre essas violações, às vezes, motiva as companhias grandes. Realmente, as companhias maiores, eles querem evitar publicidade negativa. Essa mentalidade das corporações grandes, mesmo se a pena é pequena, eles querem evitar essa publicidade negativa. Nós temos casos pequenos em que grandes companhias estão preocupadas. They're submitting shoddy product to us for the permit. Eles estão They're not coming to court with a lawyer. Well, you know Eles what? Now that estão we have over aparecendo na corte $300,000 sem in advogado. penalty on them, we now have their attention. So I don't want you to E as minimize the amount multas of penalty chamam a because for atenção some da companies, companhia the que não está corporate levando a sério reputation o means more to them than processo anything else. de reclamação. Do what you gotta do. Look, I've Nós seen estamos that, fazendo and o que é we have seen necessário. that, and then we start following you, and that has E- happened. And I'm not telling you, you do what works for you. And sometimes we get a hold of you and we're like, oh E my nós gosh, here she temos goes again. que Look, she's getting a job done. seguir em So, frente you know, com it's a todas as teamwork thing. And I know you guys documentação don't feel that way, das but we're here to reclamações. help you. Nós estamos aqui para ajudar vocês, representando o público. There is not a level of penalty before I can take them to court. Não existe nenhuma What I tend nível to de do pena is antes de levar o they're- processo if they're not para a corte. cooperating with me, I Se go to a the emitente Division não of Law está and I ask for colaborando, an attorney representation. eu vou para o I have escritório some jurídico. companies that are so just thumb their, like you said, just thumb their noses at us. Algumas And, companhias nos if ignoram, I feel that they're not taking mas us seriously, then I se will eles não request estão an nos levando attorney, a sério, from the eu Division of peço Law to represent us and take us advogado to para nos court. So no, representar there's not e a minimum levar esse processo. penalty. Não They may existe show the nenhuma pena violation. I'm just not mínimo gonna take para somebody to court levar à for corte. pressure drop reading. I'm gonna take Mas somebody to court for egregious things. nós So, normalmente it doesn't levamos have to be 20,000, it as doesn't have to be reclamações 100,000, mais it doesn't have to be sérias 500,000, it doesn't have to be a million. para a corte. I'll go to court for as little as $20,000 if it's a Eu serious posso impact and I think that it's ir gonna para a grow corte into a com bigger problem. multas de só It's gonna 20 cost me a lot in legal fees, mil but I'll do it. dólares. Os custos jurídicos são mais que isso, mas I'm quando sorry, é one necessário, other nós quick point vamos. from your
question when you were asking about what Outro would aspecto mean da sua pergunta, interference o of que your enjoyment of life significa or property if interferência you and your brother can't go outside to the na park. sua That is vida e interfering with your propriedade. ability to enjoy Isso your life. está It's interfering with your atrapalhando day-to-day sua vida se plans vocês não to podem go ir para outside. So o that would parque com definitely seu qualify. sim, isso qualifica como algo para reclamar. Okay, so a lot of really great questions. I think we As have to move perguntas foram on. ótimas, I'm nós gonna temos que ask seguir one para more com online a and maybe one more in the room. eu vou Okay, well, you go ahead then. I'll pull these up. eu tenho Right. vou Well, ouvir first, mais uma thank you, pergunta. folks, for hosting this Eu tenho pergunta this workshop aqui. today, and thank you, Obrigado ICC, pela for oficina co-hosting de hoje. this. You guys explained a lot, especially Vocês the explicaram last thing. muito, You kind of were covering some of the things that I was thinking about. especialmente algumas das to últimas kinda respostas foram o think que eu about, estava pensando em touching perguntar, base on something that Chris mas mentioned eu about quero tocar getting em more algo que foi community, mencionado sobre engagement into like prioritizing engajamento da community folks comunidade to be like health e inspectors in the da community. autorização para I membros da mean, comunidade. it seems like it's the buzz today with state agencies not Eu creating acho que cohorts, gathering community, as active agências não community estão members and sendo ativas utilizing em our $1 million juntar direct membros experience, da, life da experience and comunidade stuff. And I think about em nossa vivência where do you dia a guys dia, have limits, but the people onde power vocês no have, escritório têm limites, we can go o farther povo than that, right? We tem could mais utilize your oportunidade. support and go the Nós distance podemos by aproveitar really do seu engaging apoio e ir até o fim, issues like what we're dealing with bad smell. seguindo I mean, assuntos I como worked in esse. Ironbound for many Eu years with trabalhei no ICC, Ironbound, and I must have been one of the eu ones as well realmente calling for bad odor smells. I remember eu having headaches liguei, sometimes walking through the Ironbound eu with the bad tinha odors. dores And de I always cabeça wondered to myself, quando like, eu estava no Ironbound. We'll call about a bad odor. We'll get, Nós folks in the chamamos community, we'll sobre get residents to odor call, fedendo and we'll get a good turnout of folks to call to e make reports on specific things. tem You guys already muitas explained pessoas that que process and aceitam what that looks like fazer and reclamações. what's that, Vocês já the explicaram esse limitations on that. processo And e so I as think about, limitações nesse what processo. Chris mentioned and how important Mas that que would eu be pensei to no actually que have Chris community mencionou. more involved in that Seria extensive bom work ter a to comunidade mais kind envolvida of build that e bridge, engajada right? em To criar uma be more ponte engaging. entre a And I think comunidade having e os the escritórios DEP seus supporting that and creating some type of para community cohort dar apoio where allowing e chamar residents from mais these different wards here in the city to be voluntários able to be more engajados na active in comunidade, that way, para ser to mais be ativo nisso, watchdogs, to be able to para report and ser document things, to be observadores, able to cut para the fat documentar on a lot of the work that you guys are doing. e realmente So I just wanted to ajudar highlight that. But vocês my no trabalho question que estão fazendo. goes Mas back minha to, pergunta I guess, the fines. When you do find certain foi tocado corporations and antes, these quando há corporations, have to pay, colaboração what happens de with those fines? Where that fund companhia. goes to? Where's that money go to? Does it go Essas back into something that helps companhias, with as the multas operations of the work? vão para Does it go ajudar na back into something operação. that helps, community? Qual é a How does that aplicação work? Or is it das just, multas? O dinheiro vai para takes it from onde? there? Quando eles pagam multas, Because I have essas an example right companhias. here. So the penalty Eu tenho goes um to the exemplo treasury, aqui. but in many A instances, pena when vai national para guards in an o overburdened Tesouro community, they try to Estadual, return the money to that community. So a portion of it, mas I can't return 100% de of it. alguma forma And eu Groundwork tento Elizabeth is here, devolver and you can attest to o it. dinheiro What did I dessas do with it? multas para a comunidade. O que foi que nós ajudamos você? Hey, Jackie with Groundwork Elizabeth. We were. I just wanted to bring. That's Jackie. I just wanted to bring some weight to the situation. Music. So I work with Groundwork Elizabeth, and we really wanted to Eu bring trabalho com in Groundwork a Elizabeth. demonstration farm. Nós queríamos fazer uma demonstração em uma fazenda. There's no land, there's no where we Não put há stuff. And then território, 71 planes an não hour. está We'll talk terreno about that later today. So with e that há land, aviões. Groundwork Elizabeth built 250-bed community gardens, Nós one at construímos Pebble House, duas Senior Recreation jardins Facility, these para gardens. We 50 built a famílias demonstration cada micro farm, actually, during e the micro pandemic. That micro farm fazendas gave away de 15,000 demonstração plants.
Really proud, Ah, 7,500 of them went over to the Newark Conservancy. 7.500 In foram addition, para we have Newark 7 agricultural e, laboratories that e are now 7 very similar to laboratórios Bodden Dam Farm, like agrícolas, when you got a place where you can shelter, and that's what we wanted to lugar, give our lugares homeowners. de Since our abrigo. investment, I am pleased to say we have raised an additional $1.25 million, Nós and we would conseguimos never, arrecadar mais never have been able to 1,5 raise milhão that without the de DEP. dólares para I hear you. apoiar isso. I hear you, and I hear where you're O, coming from, but o they Departamento de definitely speak the truth that our Ambiental do homes Estado were nos down. ajudar a We got lots of veggies. I wanted to add começar isso. something, regarding that. So when we collect the Eu penalty, queria perguntar algo. as Rochelle Quando mentioned, a we multa, can direct a some multa money, é a portion a of the total paga, penalty to something nós called a podemos supplemental environmental project. direcionar So, uma parte da we've multa worked, para we've fim útil. directed some steps, for some penalties for tree planting. One, I Algumas got a call penas from, podem ser Candace's predecessor one day asking if we had direcionadas. any funds available because, Às vezes, oh my God, projeto apropriado, como essa que ela descreveu, pedem fundos. Tinha projeto de ensinar a crianças sobre fazendas, cultivo agrícola. Mas nós podíamos direcionar $20 mil para o Urban League da comunidade para ajudar a financiar o custo desse projeto para ensinar crianças. Eu tinha esquecido o sucesso desse projeto. Quando as multas chegam em nossa região, nós esforçamos para destinar uma parte do dinheiro para projeto especial. Mas a companhia tem que concordar para isso ocorrer. E a companhia pode colaborar ou não. Às vezes é possível. Nós apoiamos carregadores para ambulâncias recentemente para reduzir emissões e criar os postos de carregamento elétrico para ambulâncias. Uma parte da multa pode ser direcionada para projetos especiais assim. Isso é importante, o relacionamento com o escritório da Candace. Isso pode ser. Em Camden, nós construímos jardim de chuva. Sunoco Refinery, that's non-existent now, by the way. But they paid for the solar Mas eles paneling pagaram of the school, and they put os painéis de energia solar para a escola, para que as crianças pudessem aprender sobre a energia elétrica gerada diariamente por esses painéis. Nós somos obrigados a enviar dinheiro para o Departamento de Tesouro, mas nós também podemos usar parte do dinheiro para programas relacionados com o meio ambiente. Então, é por isso que tem, por exemplo, eu tive um jardim que a gente criou. Isso foi um dos programas que a gente criou como parte, né, desse programa. Vocês podem ver o nosso jardim da chuva. E estamos tentando sempre fazer coisas para a comunidade. Então, essa foi mais uma parte disso. E nós tentamos, mas sempre tentamos injetar dinheiro de volta na comunidade. Eu adoro essas explicações que você dá e muito obrigada. Obrigada pelas sugestões de vocês. Eu acho que vocês dois deram sugestões muito boas. Muito obrigada. Então, agora eu gostaria de agradecer a divisão de aplicação de leis relacionadas ao ar pelo tempo dedicado para falar conosco, para responder as perguntas. Nós estamos tendo um debate muito
frutífero aqui, mas infelizmente a gente tem que passar para a próxima sessão. Eu vou pedir então que a nossa equipe responda as perguntas que ainda não foram respondidas. Se vocês tiverem tempo, por favor, coloquem na caixa de bate-papo, mas se não tiverem tempo, enviem por e-mail para todos os participantes. Eu adorei essa parte da discussão sobre regulamentação de odores. E agora a gente vai passar para a nossa próxima sessão e vamos ouvir duas pessoas da nossa comunidade. Primeiro temos a Sara Rashidi, organizadora da Justiça Ambiental, da Aliança Southward Environmental, e também vou chamar Jackie Park Albom, assistente de diretora de Groundworks Elizabeth. Good evening, everyone. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma apresentação rápida, porque eu sei que a gente está correndo quanto tempo. Eu sou a Sara Rashidi e eu sou organizadora de Justiça Ambiental para a Southward Environmental Alliance, e a nossa organização é uma aliança de residentes e da comunidade, e nós trabalhamos diariamente com os membros da nossa comunidade para que eles sejam parte desses trabalhos para melhorar os bairros e as comunidades, e hoje a gente vai falar sobre os nossos projetos. Todos sabemos que Newark é uma comunidade que preocupa a justiça ambiental, e 1 em 4 crianças tem asma em Newark, e isso se deve muito ao fato de que existem muitos poluentes diariamente nessa região, e nós temos muitas indústrias que geram essa poluição. Temos projetos de monitoração do ar para rastrear esses poluentes de ar, e para podermos também defender soluções que possam melhorar a saúde da nossa comunidade para as gerações de hoje e as próximas gerações. Esse é um mapa que mostra a proximidade da comunidade com os parques industriais. Vocês podem ver que temos moradias públicas, escolas. Nós temos fábricas localizadas muito próximas, logo assim, do outro lado da rua, das escolas, dos parques, das casas, dos moradores. Logo do outro lado da rua a gente já tem fábricas. E essa poluição do ar, ela com carcinogênios e pode causar efizema, asma, bronquites. E isso inclui certas partículas no ar, fuligem, e a EPA tem padrões que regulamentam esses poluentes. Então, o que a gente chama de matéria particular, uma matéria específica? Essas são partículas, não, pequenas partículas, pequenos pedacinhos que se espalham pelo ar, e esses aqui são os efeitos para a saúde. Então, as nossas populações mais vulneráveis são as crianças, os idosos, e temos muitas crianças. Queremos tomar conta dessas populações, e esse é um exemplo, é um mapa de asma, né? Ele mostra onde está a prevalecência de asma na área do condado de Essex. E vocês podem ver, por exemplo, que algumas partes do mapa estão bem vermelhas. É aí que temos o maior número de casos de asma. E temos projetos de monitoramento de qualidade do ar. Nós temos
contagem de caminhões, mais monitoramento do ar e outros tipos de projetos. Esses são sensores de monitoramento da qualidade do ar. Nós temos sensores estacionários. Por exemplo, começamos com nossos sensores Purple Air na esquerda, e a coisa boa do Purple Air é que vocês podem ver esses dados em tempo real se os monitores estiverem conectados ao Wi-Fi. E nós não estamos mais usando o Airbeam, porque isso estava criando problemas para a gente. E então, usamos mais o Purple Air, os monitores Purple Air. Vocês também podem ter dispositivos que vocês podem monitorar o ar diretamente no telefone de vocês. Então, aqui nós temos um mapa gerado pelo Purple Air. O mapa de onde encontramos esse ar poluído que é detectado pelo dispositivo Purple Air. Então, se vocês seguem o índice de qualidade do ar, por favor, avise-nos sobre a qualidade do ar na região de vocês, né? E vocês podem verificar as cores de acordo com essa tabela, que mostra a gravidade do ar, da poluição do ar. E aqui temos exemplos de alguns monitores em ação. Eles foram instalados em diferentes áreas, alguns em hospitais, outros nas ruas. A gente também garante que a gente vai colocar que os nossos monitores fazem uma leitura consistente. A gente garante que a leitura dos nossos monitores é parecida e que todos eles estão fazendo o mesmo tipo de leitura. E nós garantimos que os nossos dados vão ser precisos, porque a gente tem que reportar isso para a EPA também. Aqui estamos mostrando o nosso projeto de contagem de caminhões e monitoramento do ar. Isso aqui mostra a comunidade rastreando e contabilizando os caminhões que passam pela nossa comunidade. Vocês podem ver como os números são muito altos. Tivemos 9.000 caminhões e 5 interseções durante 6 horas, durante 2 dias. Imagina essa quantidade de caminhões nas nossas estradas. E eu também gostaria de dizer para vocês que esses números são altos, são grandes, porque a gente contou o número de caminhões que passavam também nas rodovias, que passavam pelas nossas interseções ou junções. Mesmo que esses caminhões não estejam diretamente na nossa comunidade, a poluição está chegando à nossa comunidade. Então, o que é o score ou a pontuação de qualidade do ar? Então, temos um índice de qualidade do ar que diz que quanto mais baixa for a pontuação, mais baixa é a qualidade do ar. Mas nós temos também a pontuação de qualidade do ar. Então, temos diferentes recursos que vocês podem usar. E vocês podem ver tudo isso no aplicativo. Aqui está a nossa foto novamente, a gente contando os caminhões. E aqui vocês podem ver como que nós anotamos o número de caminhões que passam por todas as áreas, não só por uma área. E soluções para esses problemas: eletrificação de transporte de cargas, ter transporte de carga com emissão zero até 2035, regras mais fortes, padrões mais fortes, normas mais fortes, rotas alternativas para caminhões, zonas de emissão zero e aumentar a extensão da copa das árvores na região. E nós temos, às vezes, reuniões com representantes da Câmara dos Deputados e a gente, então, faz questão de salientar todas essas informações. Aqui está a nossa informação de contato, do lado direito está a minha informação, e eu gostaria de dizer para vocês que se vocês estiverem disponíveis esse sábado, a gente vai ter a nossa quarta cúpula de justiça ambiental no sábado, se vocês quiserem participar.
E a gente vai estar trabalhando juntamente com a comunidade. E a gente também, o nosso evento, terceiro evento anual de contagem de caminhões. Se vocês quiserem fazer parte desse evento, falem conosco, a gente vai dar mais informações para vocês, se vocês quiserem nos ajudar a contar os caminhões, estiverem interessados nisso. Muito obrigado. I'll leave extras just by the food because I'm sure we'll all Sim. end up there. Hi, my name is Jackie Olá, Park-Album, and I'm the meu nome é executive Jackie director of Park Groundwork Album Elizabeth. e eu sou diretora I am adjunta not da going to Groundworks spend Elizabeth. a lot of Eu time não vou passar muito on each tempo slide, but I am gonna falando de kind of go cada through them. slide. Vou tentar falar We are an rapidamente. environmental legal Nós service nonprofit. somos We are in uma Elizabeth, agência New Jersey. ambiental, We were created by trabalha the em National Nova Park Jersey. Fomos Service, the criados National pelo Park Relay, Serviço Nacional de was that Parques. they were E, doing e como fomos what's criados? the right Bom, word? The é national porque parks eles estavam recognize vendo. that there Bom, are millions of os people who parques are black and brown nacionais as incredibly reconheceram que They eles perceberam recognize que o that people who lived in público cities marrom e and negro, people in ele, cities eles, weren't very often getting out to eles the fa- country, são um público so to muito speak. pequeno. So they found this E program called Groundwork eles London, fundaram and esse what they programa, did is they Groundwork. youth together, unemployed youth, E eles, o que eles fizeram? urban Eles July. It just happened to reuniram be a time where there was a lot of urban July in jovens London, and desempregados it worked. e, Train the kids very e much like treinaram listening to you about esses this jovens They train the kids on how para to que take care of esses their land. jovens They certify them, pudessem et cetera. cuidar de certas áreas, assim The como no National projeto Park da Service contagem de put our caminhões, policy out and said, mas "Does tomar anyone wanna conta de be a groundwork certas in the áreas. USA?" And there were E, 12 of us created. e Today we're 20 nós somos agora across the United 20 States, hopefully at the equipes end nos of Estados this Unidos administration we'll all still inteiro. exist. E But a gente espera que até o fim dessa fast administração, forward, desse we've been governo working in atual, a Elizabeth gente for não about esteja em 20 years now. We existência, have a couple a different gente não focuses. tenha Youth, desaparecido. urban ag, E resilience are really our biggest. In 2018, em we were able 2018, to receive nós funding from a podemos national organization. conseguimos And it receber started out with a question, and the financiamento question was de uma about organização redlining. nacional. If you look at E communities se vocês today, olharem para I'm gonna comunidades take the hoje em guess that we dia, all know what redlining is. eu acho que vocês sabem o que é If you look red today line ou at linhas areas that were redlined, vermelhas. the belief that we had was that they're hotter Então, se a gente olhar para essas linhas vermelhas, a gente sempre acha que essas áreas são mais quentes e mais úmidas. Então, a gente sempre quer. A gente tentou digitalizar esse mapa e a gente ficou surpreso de ver que as pessoas não estavam mais molhadas ou com mais calor. Nós, na verdade, vimos que. Não, o que eu quis dizer é que as nossas comunidades estão mais úmidas, mais molhadas, mais quentes. Quer dizer, elas estão sendo inundadas, estão sofrendo inundações. Então, a nossa principal preocupação ambiental é a qualidade do ar e também as enchentes, inundações. Se a gente olhar para as catástrofes nacionais, o Sandy destruiu todos os nossos litorais, a Aida também causou muita destruição. Então, estamos preocupados com o clima. Nós precisamos reconhecer que as enchentes e a qualidade do ar são as nossas maiores preocupações, nossos maiores problemas. Será que eu estou apertando o botão certo nessa apresentação de slide? Nós criamos esses mapas de comunidade e o que vocês podem entender através desses mapas é que Newark está bem aqui
Então, o que vocês veem, o que vocês veem em Elizabeth é a mesma coisa que vocês veem em Newark. Nós estávamos falando de dados e o trabalho que a gente tem feito tem sido a intérprete perdeu o áudio da oradora. Oh, O I hit áudio. 100%. I'm so sorry. Desculpa. O que queremos entender e mostrar é o que os dados nos mostram. Quando a gente olha para a qualidade do ar, a gente não quer só olhar, a gente quer ver onde estão os picos, quais são os horários de pico. Então, tem muita informação, mas a habilidade a habilidade de usar essa informação, de apresentar essa informação, tem sido bem recompensadora para nós. Então, aqui a gente vê o mapa de Hulk. O aeroporto de Newark não foi considerado nesse mapa. E vocês podem ver que as áreas que estão sublinhadas ou contornadas em vermelho são áreas mais úmidas e quentes. E essa é a cobertura do condado de Union. Ela parece um pouco diferente. E quando eu falo dessa cobertura, eu estou falando de concreto. Eu falo de uma cobertura impenetrável, impermeável, concreto. E aqui eu mostro para vocês um mapa que mostra a Copa das Árvores no condado de Union, em Nova Jersey. Então, o que a gente aprendeu disso? É que a área ao redor do Porto de Elizabeth tinha uma das piores qualidades do ar dos Estados Unidos. Então, nós sabemos que... Então, a gente vê que à noite nós vemos que à noite temos números ou cifras médias, valores médios para contabilizar ou avaliar essa qualidade do ar. E nos reunimos com a autoridade de moradia e quisemos colocar, então colocamos vários monitoradores, ou monitores de ar em Elizabeth. Tem muitos monitores de ar nas ruas de Elizabeth. Nós fizemos esse projeto junto com as autoridades do Departamento de Moradia. E o que esse monitor o monitor faz? Esses monitores recolhem os dados, esses dados eles passam por uma tecnologia e vocês recebem esses dados nos painéis de vocês. E aí vocês podem ver, quando vocês estão passando por um local, vocês podem ver o que está acontecendo com a qualidade do ar naquele local. A gente fez isso para o setor de moradia pública, porque essas pessoas têm crianças vão para a escola, então é importante que elas saibam qual é a qualidade do ar naquela região. E depois a gente viu também que foram colocados novos quadros de conhecimento em todos os edifícios que abrigam idosos. E agora, os monitores podem também fazer sugestões de comportamento. Por exemplo, se você estiver em Elizabeth, você estiver numa área e a chuva está chegando, então o monitor vai dizer: bom dia, hoje talvez não seja um dia bom para você caminhar, porque vai chover, você pode fazer isso amanhã. Mas tem outros tipos de alerta que esses monitores podem dar. Por exemplo, o ar não está bom hoje. Tomem cuidado. Então, esse painel diz para as pessoas onde as pessoas estão e a qualidade do ar naquele local. A gente fez caminhadas com idosos pela cidade.
E o que a gente queria determinar? A que momento, quais eram os melhores momentos para caminhar? Será que esses idosos devem caminhar mais tempo ou menos tempo? A que poluentes eles estão expostos quando eles saem para uma caminhada? Então, esses monitores são muito bons para os residentes, para os professores, para o meio acadêmico, e talvez a gente possa criar um desses programas para o computador das crianças também. Por exemplo, hoje é um ótimo dia para andar ou para caminhar. E no nosso trabalho, a gente usa isso como base. A gente teve o privilégio de trabalhar com o Departamento de Moradia e estamos animados para continuar trabalhando com as comunidades. Obrigada. Então, temos mais um tempinho para perguntas e respostas. Se tiverem alguma resposta, alguma pergunta para a Sarah e para a Jack, podem fazer agora. Jessica, uma perguntinha rápida sobre as linhas em amarelo nesse mapa. O que elas significam, as linhas amarelas? Elas não me parecem ser rodovias, as linhas amarelas. Okay, are there any other questions? Então, tem mais alguma resposta ou mais alguma pergunta? I would like to ask a question. Maybe watersheds. Talvez elas sejam reservatórios de água. Well, thank you, Jackie. Muito obrigado, Jackie. Nós apreciamos o que vocês estão fazendo. Tem outra pergunta, estou vendo. It's in the chat. What regulatory changes have come from all these studies? O que é a conclusão regulatória que vem desses estudos? On the Groundwork Elizabeth side, we've had the Nesse pleasure of lado de Elizabeth, local ordinances and nós trucks temos for no dois longer allowed to leave regulamentos Freeway at exit locais. 13 and drive to 13E. It's like a savings of like $6. Isso However, é you have to poupança understand de companies $6. have rules, but that doesn't mean the trucks don't come. So you have to E change the os policy, but then you caminhões have to estão enforce it as continuando. well, as you completely know. I'm going to pass this on. I'll say that Eu we've diria been using the data to also que inform estamos our usando os neighborhood dados climate para action informar plan and been nossos working planos with our South comunitários de councilman ação to figure sobre out what clima. an eco village looks like. Para So what descobrir that means como for é South Ward uma vila specifically, in terms of increasing the tree canopy and adaptada in para terms of if clima we need to look at rerouting e the para the aumentar trucks, different ways that we árvores, can implement that to make our cobertura de community more vegetação sustainable. e mudar o caminho dos caminhões. Algumas outras perguntas. Estamos na hora de concluir. Eu quero agradecer a todo mundo por participar hoje, todo mundo que está assistindo online e também presencial. Nós estamos gratos pelo diálogo. Nós queremos muito diálogo e nós queremos aprender das boas perguntas e seus comentários. Nós vamos trazer para nosso escritório e voltar a agradecemos a oportunidade de ouvir de todos vocês. Nosso próximo seminário será em Camden, no dia 16, na quarta que vem. Eu não tenho o calendário na minha frente. Na quarta que vem, dia 16, em Camden, de 6 às 8, para nosso próximo seminário. E que será sobre outras
a aplicação de lei sobre lei, a poluição e So you'll get a good introductory perspective from those types of terá uma enforcements, boa how you can perspectiva. engage with the DEP to raise your concerns related to those media's land, water, and hazardous waste. So we look forward to seeing you then Nós and to stay tuned and on the lookout for more seminars that we'll have in teremos the rest prazer of the em year. ver todos So vocês thank you and good no night. dia 16 e boa noite para todo mundo que presenciou esse evento hoje. Boa noite.